E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai continuar um pouquinho sobre o segundo assunto. Então, a segunda aula de hoje a gente vai falar de plano cartesiano. E basicamente o que é o plano cartesiano? O plano cartesiano é uma condição que foi criada pelo filósofo e matemático René Descartes para exemplificar características de transformação entre desenho e equação, entre números e algo visual. E basicamente o plano cartesiano é relacional a duas retas. A gente tem oficialmente a construção a partir da ideia que diz: o plano cartesiano é consistido em duas retas perpendiculares e ortogonais. E essas duas retas são derivadas da construção a partir do domínio e da imagem. Oficialmente, são três informações diretamente relacionais, importantes. Primeiro, o eixo horizontal, a gente chama de eixo das abscissas, ou eixo do domínio. E é esse eixo que vai descrever o valor para x. Então a gente vai chamar o eixo horizontal de eixo x. O vertical é o eixo y, também conhecido como eixo das ordenadas, ou eixo da imagem, mas a gente vai lembrar como eixo y mesmo. O encontro das retas é chamado de origem do plano, ou o zero da função. Então a construção do plano cartesiano vai se basear nas duas características, os eixos vertical e horizontal e a origem como referência. Qualquer valor construído sobre o plano pode ser derivativo da necessidade da construção a partir do pesquisador. Mas oficialmente, a equação ela vai ser montada a partir dessas duas características e vai finalizar com um desenho ou um gráfico. Então, galera, primeiro de tudo, o que eles vão cobrar de vocês, o que eu vou cobrar de vocês lá nos exercícios, é uma construção do que a gente chama de ponto, ou par ordenado. O ponto ou par ordenado, ele vai descrever quais são as coordenadas do menor valor do plano. Ou seja, o ponto é descrito por uma letra, pode ser o ponto P, ponto A, ponto X, e esse ponto sempre vai ter dois valores numéricos. O primeiro é o eixo das abscissas x e o segundo das ordenadas y. E como é que vai funcionar? A gente tem um plano e algumas condições são presumidas. O que é uma condição presumida? Uma condição presumida, ela vai estar diretamente escondida, podemos dizer assim. Ela pode estar existente mesmo que não vejamos. Então, por exemplo, se a gente tivesse esse plano da seguinte maneira: as divisões das retas e também os pontos. Então esse aqui é o ponto A, vamos colocar aqui também um ponto B, lá do outro lado vamos colocar um ponto C, aqui embaixo vamos colocar um ponto E, eu esqueci do D porque eu sou burro, então a gente vai colocar aqui o ponto D, e a gente vai colocar lá em cima o F. Então galera, primeiro de tudo, não necessariamente precisa aparecer as condições presumidas. Então, todo mundo tem que lembrar, não pode esquecer, que esse eixo aqui do plano cartesiano é o eixo das abscissas, é o eixo x, mesmo que ele não apareça escrito lá. Esse aqui vertical, o eixo das ordenadas, é o eixo y, mesmo que não apareça lá. E a partir daí, a construção vai direcionar a condição numérica na origem, que é o zero. Tudo que está a partir da origem para a direita é positivo. E a gente pode ir até um infinito positivo se a gente quiser.
Para cima, mesma coisa, a partir do zero é positivo. Para a esquerda, negativo. Para baixo, negativo também. Então, as informações do plano são naturais a partir da característica presumida, que envolve o eixo x e o eixo y. Os positivos para a direita e para cima, os negativos para a esquerda e para baixo. Ok, mas como é que eu vou criar o par ordenado quando a gente descreve um ponto? Muito simples. Digamos que eu quero o par ordenado de A. A gente vai lá no plano, encontra o A, e primeiro, segundo a regra, a gente vai procurar o par aplicado a x. Então A na horizontal em x vai valer 2. Na vertical em y vai valer 1. Pronto, está aqui o par ordenado de A. E como é que seria o par ordenado de B? Lá em cima, primeiro em x, 4. Depois em y, 3. Então, o par de B, 4 e 3. Mais uma vez, ponto C, lá do outro lado, primeiro em x, menos 4. Depois em y, 1. Detalhes que vocês devem cuidar sempre. No caso do ponto D e o ponto F, se vocês observarem, eles estão sobre a reta, em cima do eixo x no caso de D, em cima do eixo y no caso de F. Então, como ficaria a coordenada? O ponto D, na horizontal, a partir da referência, ele andou até 3. Então essa é a coordenada de x. Mas na vertical, o ponto D não se movimentou nem para cima, nem para baixo. Então ele se manteve no zero da função, ou seja, a coordenada de y é 0. Lá no F, a mesma ideia. Ele está sobre o nosso eixo y. Se a gente considerar a movimentação na horizontal, F não foi nem para a esquerda e nem para a direita. Então ele ficou em 0. Logo, essa é a coordenada de x. E na vertical, o F andou até o 3. Então, 0 e 3 para o F. Mais uma vez, para a gente não esquecer, sempre que o ponto está sobre um eixo, a coordenada inversa daquele eixo é 0. Só para finalizar, ficou faltando o E, totalmente fora de ordem, mas tudo bem. Para x, menos 3. Para y, menos 2. Então, gente, esse é o atributo que envolve o plano cartesiano.